Que a paz do Cristo ilumine seu coração neste exato momento, alma querida. Antes de começarmos, preciso te contar algo que Chico Xavier revelou em uma conversa íntima e que poucos conhecem. Ele disse que visitou espiritualmente uma casa onde a luz era tão intensa que os espíritos inferiores não conseguiam nem se aproximar da porta. Quando perguntaram o que aquela família fazia de especial, Chico sorriu e respondeu: eles praticam 13 hábitos sagrados que transformaram aquela casa num portal de luz. E hoje você vai conhecer cada um deles. Mas preste atenção, porque o 13º é o mais poderoso de todos. Você já entrou em uma casa e sentiu um aperto no peito? Uma sensação inexplicável de peso, como se algo invisível estivesse sugando sua energia. E já entrou em outras onde imediatamente sentiu paz, mesmo sem entender o porquê. A diferença não está nas paredes, nos móveis ou na decoração. Está na vibração espiritual que ali se cultiva. E essa vibração é determinada pelos hábitos diários das pessoas que ali vivem. Cada gesto, cada palavra, cada pensamento está moldando o clima espiritual do seu lar. Antes de continuarmos, faça algo comigo agora. Escreva nos comentários a palavra luz no meu lar e logo abaixo a cidade de onde você está assistindo. Isso não é apenas interação, é um compromisso espiritual. Vamos criar juntos um mapa de luz espalhado pelo Brasil e pelo mundo inteiro. Chico Xavier sempre dizia que nossos hábitos funcionam como ímãs espirituais. Eles atraem ou afastam mentores conforme a vibração que emitimos. E aqui está algo que vai te surpreender. Você não precisa ser médium, não precisa ter dons especiais. Qualquer pessoa pode transformar seu lar num santuário espiritual. Mas antes de revelar o primeiro hábito, preciso te contar sobre Maria. Ela era uma senhora simples que procurou Chico Xavier desesperada. Sua casa havia se tornado um lugar insuportável. Brigas constantes, doenças sem explicação, objetos que quebravam sozinhos. Chico orientou apenas 3 mudanças simples. Em 15 dias, a casa estava transformada. Em 1 mês, a família inteira havia mudado. Vou revelar essas 3 mudanças ao longo deste vídeo. Mas quero que você preste atenção especial quando eu falar do 7º hábito, porque foi esse que fez a diferença na vida dela. Quantos de vocês neste momento sentem que sua casa poderia estar mais leve? Quantos sentem que algo precisa mudar, mas não sabem exatamente o que? Deixe um "eu preciso" nos comentários se você está sentindo isso agora. O primeiro hábito sagrado é este: consagre seu lar diariamente como templo espiritual vivo. E quando digo diariamente, não é força de expressão. É literalmente todo santo dia, ao acordar. Você escova os dentes todo dia, não é? Toma banho todo dia. Então, por que não limpar a energia da casa todo dia? Chico explicava que durante a noite, enquanto dormimos, nossa casa recebe visitantes espirituais de todos os tipos. Alguns luminosos, outros nem tanto. A consagração matinal funciona como um filtro espiritual. Você pode fazer algo simples. Ao abrir os olhos ainda na cama, mentalizar sua casa envolta em luz dourada e dizer mentalmente ou em voz baixa: meu lar é templo sagrado, onde só a luz pode entrar. Essa foi a primeira orientação que Chico deu para Maria, aquela senhora que mencionei. E ela fez isso durante 3 dias seguidos, sem acreditar muito. No 4º dia, acordou com uma sensação diferente, como se a casa tivesse respirado aliviada pela primeira vez em anos. Mas aqui vem algo que poucos sabem e que vou revelar agora. A consagração precisa de 3 elementos para ser completa. Primeiro, a intenção pura. Segundo, a fé genuína. E terceiro, esse terceiro elemento eu vou revelar quando falarmos do 10º hábito. Ele é o que sela tudo. E aqui está um detalhe que Chico compartilhava em conversas privadas. A consagração não precisa ser longa ou elaborada, mas precisa ser sentida. Ele contou sobre um operário que acordava às 4 da manhã para trabalhar e tinha apenas 30 segundos antes de sair. Nesses 30 segundos, ele fechava os olhos na porta de casa e dizia: que a paz de Jesus fique aqui até eu voltar. Simples assim. 3 meses depois, os vizinhos comentavam que aquela casa tinha algo diferente,
uma leveza que se espalhava até a calçada. A consagração funciona não pelo tamanho da oração, mas pela profundidade da entrega. Quando você consagra com o coração verdadeiramente aberto, está assinando um contrato espiritual com o alto, dizendo: este espaço está sob proteção divina e eu sou o guardião consciente dele. Agora chegamos ao segundo hábito, e esse aqui tem um poder que a ciência está começando a compreender agora: a purificação aromática aliada à limpeza física consciente. Você sabia que o olfato é o sentido mais ligado à memória emocional e à vibração espiritual? Quando você limpa sua casa apenas mecanicamente, remove a sujeira física. Mas quando limpa com intenção amorosa e depois usa aromas naturais, está criando um campo vibracional completamente novo. Chico recomendava especialmente alecrim, lavanda e sálvia. Não por superstição, mas porque essas plantas têm frequências naturais que dispersam energias estagnadas. É como abrir as janelas para o vento espiritual circular. E aqui vai um segredo que Chico compartilhou poucas vezes. Quando você limpa sua casa, pensando em alguém específico com amor, essa energia vai até aquela pessoa, onde quer que ela esteja. A limpeza se torna oração silenciosa. Já pensou nisso? Essa foi a segunda orientação para Maria. Ela começou a limpar a casa não como obrigação pesada, mas como ritual sagrado. Colocava um incenso natural, abria as janelas e mentalizava a luz entrando em cada cômodo. Em uma semana, os filhos perguntaram: mãe, o que você está fazendo? A casa está diferente. Mas aqui vem algo que vai mudar completamente sua forma de limpar. Chico ensinava que cada cômodo da casa tem uma função espiritual específica. A cozinha é o coração energético do lar, onde o alimento se transforma em amor. A sala é o pulmão, onde as trocas acontecem. Os quartos são santuários íntimos, onde a alma se restaura. Quando você limpa compreendendo isso, não está apenas passando pano, está renovando campos vibratórios específicos. Uma médium amiga de Chico relatou que começou a mentalizar luz dourada em cada canto enquanto limpava, e em 2 semanas as brigas familiares cessaram completamente. A família nem sabia o que ela estava fazendo, mas o ambiente respondia. E aqui está o segredo final deste hábito: nunca limpe com raiva ou pressa. Melhor deixar para outro dia do que limpar com vibração baixa, porque você estará espalhando essa energia por toda a casa. O terceiro hábito é tão simples que muitos subestimam seu poder. Mantenha flores vivas no seu lar, não artificiais, não de plástico. Vivas, respirando, conectadas com a força criadora da natureza. Você já reparou como uma flor consegue mudar toda a energia de um ambiente? Chico dizia que cada pétala é um suspiro de Deus manifestado em beleza. E os espíritos de luz reconhecem isso instantaneamente. Mas aqui está o detalhe que faz toda a diferença. Não é para deixar flores murchas e mortas na casa. Isso tem o efeito oposto. Quando a flor completar seu ciclo, agradeça a ela mentalmente e a devolva à terra. Esse gesto de gratidão cria uma vibração de respeito que o mundo espiritual honra. E adivinha? Essa foi a terceira orientação para Maria. Ela começou a manter um pequeno vaso de flores na sala. Nada caro, nada elaborado. Apenas flores simples, mas vivas. E algo extraordinário começou a acontecer. Mas vou contar o resto depois. Chico contava que Emmanuel lhe revelou algo fascinante. Cada tipo de flor tem uma vibração específica que atrai determinados espíritos de luz. Rosas brancas atraem mentores de cura e paz. Lírios conectam com esferas de pureza espiritual. Girassóis irradiam alegria e afastam tristezas densas. Mas não precisa ser científico nisso. Escolha as flores que seu coração pede, porque sua intuição já sabe o que sua casa precisa. Uma senhora em Uberaba mantinha sempre cravos brancos no oratório e relatou que passou a ter sonhos lúcidos com orientações espirituais. Outro detalhe poderoso: quando você troca a água das flores, mentalize que está renovando também as energias do ambiente. E se você não tem condições de comprar flores toda semana, uma única flor colhida, com o respeito do jardim,
ou até mesmo folhas verdes em um copo com água, já cumprem o propósito. O que importa é a vida pulsando, não o luxo da decoração. Agora preste atenção, porque até aqui falamos do ambiente físico, mas não adianta uma casa limpa e perfumada se as palavras que circulam ali continuam pesadas. E é sobre isso que vamos falar agora. O quarto hábito é um divisor de águas. Eleve conscientemente a linguagem que circula dentro da sua casa. E quando digo elevar, não é falar bonito ou usar palavras difíceis. É ter cuidado com o que sai da sua boca. Você sabia que cada palavra pronunciada fica impregnada nas paredes da sua casa? Chico explicava que a palavra tem corpo, tem cor, tem cheiro no plano espiritual. Uma palavra agressiva fica vibrando no ambiente por horas, às vezes dias. Quantas brigas aconteceram na sua casa no último mês? Quantas palavras duras foram ditas? E você já percebeu que depois disso o clima fica pesado, mesmo quando a briga já passou? Não é psicológico, é energético. Por isso, vigiar a linguagem não é ser falso. É ser responsável espiritualmente. Substituir a queixa pela gratidão. Trocar a palavra que fere pela palavra que cura. Porque o espírito superior não habita onde a linguagem é baixa. E aqui vem algo importante. Isso vale especialmente para como você fala com as crianças. Cada palavra que um pai ou uma mãe diz molda não apenas o emocional da criança, mas o campo espiritual dela. Isso é sério, alma querida. Chico compartilhou certa vez um caso impressionante. Uma família procurou ajuda porque a filha de 5 anos tinha pesadelos terríveis toda a noite. Depois de investigar, descobriram que o pai tinha o hábito de discutir negócios ao telefone usando palavras agressivas como "vou destruir", "vou acabar com ele", "isso é guerra". Ele achava que a criança não entendia porque estava brincando no quarto, mas Chico explicou. A criança pode não entender as palavras, mas o espírito dela absorve a vibração. Ele orientou o pai a mudar radicalmente a linguagem dentro de casa, mesmo nas conversas de trabalho. Em 10 dias, os pesadelos cessaram. A menina voltou a dormir tranquila. Isso prova que não é paranoia espiritual. É física quântica da alma. Cada palavra que você pronuncia entre 4 paredes se torna tijolo invisível da construção espiritual do seu lar. Palavras de amor constroem templos. Palavras de ódio constroem prisões. O quinto hábito está diretamente ligado ao quarto, mas é ainda mais específico. Elimine de vez as palavras magnéticas destrutivas. E você sabe quais são? Miséria, desgraça, ódio, tragédia, maldição. Chico era firme ao dizer: essas palavras funcionam como ímãs vibratórios. Elas abrem portais para energias inferiores. Cada vez que você diz que desgraça, está literalmente chamando a desgraça. Parece exagero? Não é. No mundo espiritual, pensamento é comando, palavra é decreto. Quando você declara algo com emoção, está criando uma forma-pensamento que atrai situações compatíveis com aquela vibração. Então aqui vai o desafio prático. Durante 7 dias, elimine essas palavras do seu vocabulário. Substitua "que desgraça" por "isso vai passar". Substitua "estou odiando" por "estou desconfortável". Veja o que acontece. Depois me conta nos comentários se algo mudou. E aqui está algo que me arrepia. Chico contou certa vez sobre uma família que tinha o hábito de dizer: aqui é um inferno toda vez que algo dava errado. Em 2 anos, aquela casa virou literalmente um ponto de concentração de espíritos sofredores. Palavras têm poder, meu amigo. Emmanuel transmitiu através de Chico um ensinamento que poucos conhecem. Existe uma lista de palavras que funcionam como senhas vibratórias negativas. Além das óbvias, há outras sutis que passam despercebidas. Sempre, quando usado para reclamar, sempre dá errado, sempre sou azarado. Nunca em tom de derrota. Impossível dito com desânimo, e principalmente a palavra morte, usada de forma leviana. Chico orientava a substituir "estou morto de cansado" por "estou muito cansado". Parece detalhe bobo, mas não é. Um empresário que frequentava as palestras de Chico tinha o hábito de dizer: meu negócio está morrendo, durante a crise.
Chico o corrigiu. Diga que está em transformação. O homem mudou a linguagem e em 6 meses a empresa se recuperou. Ele mesmo admitiu: quando parei de decretar morte, a vida voltou. Palavras são feitiços que você lança sobre sua própria realidade. Escolha com sabedoria. Chegamos ao 6º hábito, e esse aqui divide opiniões, mas é absolutamente crucial. Selecione conscientemente as músicas e sons que você permite dentro do seu lar. Som é vibração pura. Quando você toca uma música com letra violenta, com frequência agressiva, com mensagens destrutivas, está literalmente sintonizando sua casa numa frequência baixa. Que essa frequência atrai companhias espirituais compatíveis. Isso significa que você só pode ouvir música gospel? Não. Significa que você precisa ter discernimento. Uma música pode não ser religiosa e ainda assim ter uma frequência elevada. O que importa é o que aquela melodia e aquela letra despertam em você. Chico gostava de música clássica, mas também apreciava músicas populares que falavam de amor verdadeiro, de esperança, de superação. O critério era simples: essa música me eleva ou me puxa para baixo? E aqui vai uma revelação que poucos conhecem. Chico dizia que certas músicas são compostas no plano espiritual e depois inspiradas em compositores encarnados. São músicas oração que têm o poder de curar ambientes inteiros. Você já ouviu uma música e chorou sem saber por quê? Pode ser isso. Então, palavra e som moldam o clima espiritual do lar. Mas existe algo ainda mais profundo que tudo isso. Existe a intenção com que você vive. E é sobre isso que vamos falar agora nos próximos hábitos mais poderosos. Aqui vai um teste espiritual que Chico recomendava. Coloque uma música tocando na sua casa e observe as reações sutis. As crianças ficam agitadas ou calmas. Os animais de estimação se aproximam ou se afastam. Você sente vontade de abraçar alguém ou de discutir? Esses sinais revelam a vibração real daquela música, independente do estilo. Chico relatou o caso de uma casa onde tocavam funk pesado, em volume alto todos os dias. Em 6 meses, 3 membros da família desenvolveram depressão sem causa aparente. Quando mudaram para músicas mais harmoniosas, houve melhora em semanas. E aqui está o ponto crucial. Não precisa ser radical. Você pode ouvir o que gosta, mas com consciência. Se vai ouvir algo pesado, faça isso com fone de ouvido fora de casa. Dentro do lar, que a música seja construtora, não destruidora. E se você tem crianças pequenas, saiba que elas absorvem ainda mais essas frequências. Uma música suave antes de dormir pode ser a diferença entre pesadelos e sonhos tranquilos. O som é o alimento invisível da alma. Antes de continuar, você já escreveu sua cidade nos comentários? Escreva agora: sua cidade, luz no meu lar. Estamos formando uma corrente espiritual poderosa. Cada comentário é como uma vela acesa. Quanto mais luzes, mais forte a corrente. Agora, entramos no território sagrado da intenção. O 7º hábito é uma ferramenta espiritual poderosíssima, o decreto consciente com repetição tríplice. Você sabe por que Chico sempre ensinava a repetir as orações 3 vezes? Porque 3 é o número da manifestação espiritual completa. 1 vez para o corpo, 2 para a alma, 3 para o espírito. É uma lei universal. Quando você declara algo com fé sincera, repetindo 3 vezes com intenção pura, está criando uma onda vibratória que ressoa nos planos invisíveis. É como tocar um sino espiritual que ecoa além do tempo e do espaço. Aqui vai o decreto básico que você pode fazer. Meu lar é protegido pela luz divina. Meu lar é protegido pela luz divina. Meu lar é protegido pela luz divina. Simples, direto, poderoso. E lembra da Maria, aquela senhora que contei no início? Esse foi o hábito que mudou tudo para ela. Chico ensinou esse decreto e pediu que ela fizesse ao acordar e antes de dormir. No 7º dia, ela viu em sonho uma presença luminosa na porta de casa, impedindo que sombras entrassem. Ela acordou chorando, não de medo, mas de gratidão. Pela primeira vez em anos, sentiu que não estava sozinha.
que havia proteção real, invisível mas real, cuidando do seu lar. O 8º hábito complementa o 7º e é igualmente poderoso: a invocação magnética consciente de proteção espiritual, ou seja, chamar diretamente os espíritos de luz para ampararem seu lar. Muita gente tem medo de fazer isso, acha que vai mexer com o que não deve. Mas Chico era claro: pedir proteção aos espíritos superiores não é magia, é direito espiritual. Eles existem justamente para nos auxiliar. Você pode fazer algo simples como: peço aos meus mentores espirituais e aos espíritos de luz que protejam minha casa, minha família e todos que aqui habitam. Que só entre quem vem em paz e que saia quem perturba. Mas preste atenção neste detalhe crucial: eles não se impõem. Você precisa convidar. A porta espiritual abre de dentro para fora. Se você nunca pediu proteção conscientemente, talvez seus protetores estejam esperando seu convite há anos. Quando o ambiente está preparado e a intenção é clara, a luz se aproxima. Mas ela só permanece quando encontra coerência dentro de você. E aqui chegamos à parte mais profunda de todas: os hábitos da alma. O 9º hábito é a base de tudo: a prece silenciosa e constante. Não a oração teatral que você faz para os outros verem, mas aquela íntima, discreta, que você faz enquanto trabalha, enquanto caminha, enquanto vive. Chico dizia que o espírito elevado ora sem cessar, não porque fica o dia inteiro ajoelhado, mas porque mantém o pensamento conectado com o alto. É como uma música de fundo que nunca para de tocar. Você pode estar lavando louça e mentalmente dizer obrigado Deus pela água, pelo alimento, pelas mãos que lavam. Pode estar dirigindo e pensar: protege-me na estrada, protege os outros motoristas. Isso é oração viva. E aqui está o segredo: essa prece silenciosa mantém a sintonia espiritual elevada constantemente. É como manter a chama acesa mesmo quando o vento sopra forte. E quanto mais você ora em silêncio, mais os espíritos de luz reconhecem em você um coração desperto. Quantos de vocês oram apenas quando estão desesperados? Quantos só lembram de Deus quando a dor aperta? Não estou julgando, estou cutucando. Porque a oração constante não é peso, é alívio. É ter com quem conversar sempre. O 10º hábito exige esforço consciente diário: a vigilância dos pensamentos. E aqui chegamos naquele 3º elemento que prometi revelar sobre a consagração do lar. Lembra? O 3º elemento é exatamente esse: pensamento vigilante. Porque de nada adianta consagrar o lar pela manhã se durante o dia você cultiva pensamentos de raiva, inveja, vingança. O pensamento é a matéria-prima da realidade espiritual. Chico nos ensinava que o pensamento é força criadora. Ele define as companhias espirituais que você atrai. Quando você pensa mal, atrai o mal. Quando pensa com leveza, atrai leveza. A mente é o timão da alma. Então aqui vai a prática. Toda vez que você perceber um pensamento negativo, destrutivo ou pesado, pare imediatamente e substitua por seu oposto. Pensou mal de alguém? Imediatamente pense um bem desejo. Pensou em tragédia? Imediatamente visualize luz. Isso não é fingimento, é treinamento espiritual. Com o tempo, sua mente vai aprendendo a naturalmente buscar o pensamento elevado. E quando isso acontece, sua casa se transforma automaticamente, porque você se transformou. Chegamos ao 11º hábito, e esse aqui Chico praticava religiosamente: o perdão diário como higiene espiritual. Ele dizia que perdoar é como tomar banho. Você não toma banho uma vez na vida e pronto. Todos os dias surgem mágoas, mal-entendidos, dores pequenas ou grandes. Se você não perdoa diariamente, essas mágoas vão se acumulando como sujeira invisível, até que sua casa se torna um depósito de ressentimentos. E aqui está o que muitos não entendem: perdoar não é concordar com o erro do outro. Não é dizer que está tudo bem. É soltar a energia negativa que aquilo gerou em você. É libertar-se da prisão emocional. Antes de dormir, faça uma revisão mental do dia.
Alguém te magoou? Perdoe. Você magoou alguém? Peça perdão mentalmente. Mesmo que a pessoa não saiba, o mundo espiritual registra. E você dorme com o coração limpo. Chico contou sobre um senhor que carregou uma mágoa por 20 anos. Quando finalmente perdoou, chorou a noite inteira. Não de tristeza, mas de alívio. Ele disse: é como se tirassem 50 quilos das minhas costas. E sua casa, que vivia pesada, ficou leve de um dia para o outro. O 12º hábito é a essência do evangelho vivido, a caridade discreta e constante. Não aquela caridade barulhenta que busca reconhecimento, mas aquela feita no silêncio. Chico Xavier foi o maior exemplo disso. Ele doava tudo, absolutamente tudo o que recebia. E fazia isso sem alarde, sem buscar aplausos. Porque ele sabia que a verdadeira caridade é aquela que só Deus vê. E caridade não é só dinheiro, é a palavra de conforto, o sorriso verdadeiro, o copo de água oferecido, a oração feita por quem está sofrendo. Caridade é amor em movimento. Quando você pratica o bem sem buscar retorno, os espíritos superiores reconhecem. Eles não se impressionam com gestos públicos, mas com intenções puras. E eles transformam seu lar em porto seguro espiritual. Aqui vai o desafio. Faça uma caridade anônima esta semana. Algo que ninguém saiba que foi você. E observe como você se sente depois. Há uma alegria silenciosa que só a caridade verdadeira traz. E finalmente chegamos ao 13º hábito, o mais poderoso de todos. A gratidão consciente em meio às provas. Esse é o que sela todos os outros. Agradecer quando tudo vai bem é fácil. Qualquer um faz. Mas agradecer na tempestade, agradecer na dor, agradecer quando tudo parece perdido. Isso é força espiritual de quem entendeu que tudo tem propósito. Chico vivia isso. Mesmo com todas as dores no corpo, mesmo com todas as dificuldades, ele agradecia. Dizia: obrigado, Deus, por mais um dia, por mais uma chance de servir. Quando você agradece na dificuldade, está dizendo ao universo: confio. E essa confiança abre caminhos espirituais que a queixa jamais abrirá. A gratidão é a chave mestra que desbloqueia as portas da luz. E sabe por que esse é o mais poderoso? Porque ele contém todos os outros. Quando você é verdadeiramente grato, você ora, vigia os pensamentos, perdoa, pratica caridade. A gratidão é o eixo que move tudo. Aquele terceiro elemento da consagração que prometi revelar é a gratidão. Quando você consagra seu lar com gratidão genuína, tudo se sela, a proteção se completa, a luz se estabelece. Esses 13 hábitos não atraem espíritos de luz apenas para a sua casa. Eles transformam você no tipo de pessoa com quem a luz deseja caminhar. Porque a luz não habita lugares, ela habita corações. Quando você pratica esses hábitos, algo extraordinário acontece. Sua casa se torna inacessível a entidades perturbadoras. Não por magia, mas por vibração. O que é denso não suporta o que é elevado. E mais que isso, um lar elevado influencia a vizinhança inteira. Ele se torna um ponto de luz espiritual coletivo. Como uma vela acesa no escuro, ele ilumina não só a si, mas também ao redor. Você não imagina o bem que faz ao mundo quando eleva seu próprio lar. Cada casa transformada é uma vitória da luz. E quando muitas casas se transformam, uma onda de harmonia se espalha. Esses hábitos também elevam sua própria frequência espiritual. Você começa a ver o mundo com outros olhos. Começa a sentir presenças amigas. Começa a perceber sinais que antes passavam despercebidos. E o mais belo de tudo, a espiritualidade se torna prática no cotidiano. Não fica restrita a templos. Ela se espalha pelo dia inteiro. Cada gesto se torna sagrado. Cada palavra uma oração. A evolução espiritual acontece nos gestos simples, repetidos todos os dias. Não nos grandes feitos, mas nas pequenas escolhas. E quando você escolhe a luz todos os dias, a luz escolhe você. Se esta mensagem tocou seu coração, agora é o momento do seu compromisso espiritual. Escreva nos comentários: meu lar é templo de luz. Place
sua cidade. Isso não é apenas uma frase, é um ato simbólico de alinhamento vibracional. Ao declarar isso publicamente, você está assumindo uma responsabilidade sagrada. Está dizendo ao universo invisível: estou pronto e vou fazer um pedido especial. Forme uma corrente. Comente sua cidade e depois responda ao comentário de alguém de outra cidade com: a luz está com você também. Vamos criar uma rede de lares iluminados por todo o Brasil e pelo mundo. Imagine milhares de casas vibrando em harmonia, cada uma sendo um farol, cada uma atraindo luz. A prática coletiva fortalece uma corrente espiritual gigantesca que beneficia a humanidade inteira. Você não precisa ser perfeito, precisa ser sincero, não precisa acertar sempre, precisa tentar sempre. E quando você tropeçar, levante com humildade e recomece. Lembra da Maria, aquela senhora do começo? Depois de 3 meses praticando esses hábitos, a casa dela se transformou completamente. Os filhos voltaram a se falar. O marido ficou mais carinhoso. Doenças sem explicação desapareceram. 1 ano depois, ela escreveu para Chico: minha casa virou ponto de encontro da família. Todos querem vir aqui. Dizem que sentem paz. E eu sei que não sou eu, é a luz que aqui habita. Essa pode ser sua história também. A transformação começa hoje com um único hábito. Não precisa fazer os 13 de uma vez. Comece por um. Na próxima semana, adicione outro. Em 3 meses, você não vai reconhecer sua casa nem a si mesmo. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Algo dentro de você reconheceu essas verdades. Sua alma lembrou de algo que já sabia, mas havia esquecido. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos ensinamentos. Compartilhe com alguém que precisa dessa luz. O bem só faz sentido quando se multiplica. E lembre-se sempre, o maior milagre não é trazer espíritos de luz para sua casa. É você se tornar a luz que eles procuram. Quando isso acontece, sua vida inteira se transforma. E o céu sorri. Que a paz do Cristo permaneça em seu lar. Que os mentores espirituais encontrem morada em seu coração. E que cada dia seja uma oportunidade de viver esses 13 hábitos com amor, fé e gratidão. Até o próximo encontro, alma querida. A luz está em você. E agora, mais do que nunca, escreve nos comentários sua cidade. Vamos iluminar o mundo juntos.